Como remover rebites. Girando uma broca no rebite. Faça um buraco na cabeça do rebite. Pegue uma chave de fenda de ponta fina, um rebitador ou outra coisa do tipo e coloque no meio da cabeça do rebite. Depois, bata na ponta do acessório com um martelo até deixar um buraquinho nele. Tenha cuidado para não bater o martelo na sua mão sem querer. Alguns rebitadores conseguem remover o rebite sem ajuda de outros equipamentos e acessórios. Encaixe uma broca no buraco do rebite. Pegue uma broca cuja ponta encaixe bem no buraco do rebite. A ponta da broca precisa ser pequena a ponto de ficar mais ou menos presa no buraquinho do rebite. Em termos de comprimento, a broca tem que ser igual ou mais curta que o rebite. Por exemplo, caso ele tenha 6 mm, ela deve ter 6 ou 4 mm. Passe um pouco de lubrificante na ponta da broca. Os próximos passos deste método vão criar fricção e calor. Por isso, passe algumas gotas de um lubrificante na ponta da broca antes de começar. Espalhe o lubrificante na ponta da broca com os dedos. Compre o lubrificante para brocas em qualquer loja de materiais de construção ou pela internet. Coloque óculos de proteção antes de avançar. Rebites são feitos de metal e, muitas vezes, usados para prender outros objetos metálicos. É por isso que o atrito entre esses materiais pode gerar faíscas e até estilhaços. Coloque óculos de proteção antes de prosseguir. Não adianta usar óculos normais, que são fracos e não protegem o rosto de verdade. Coloque a broca contra o buraquinho do rebite. Você precisa fazer um pouco de força contra o rebite, mas não a ponto de a broca se soltar e riscar a superfície do objeto em torno da peça. Segure o cabo da broca com uma mão e a ponta com a outra. Gire a broca aos poucos dentro do buraco do rebite. Você precisa fazer força, não tentar ser rápido. Na hora de remover o rebite com a broca, gire-a devagar, sempre fazendo um nível moderado de pressão. Repetindo, não faça muita força contra o rebite, ou a broca pode sair do lugar e até entortar. Gire a broca até tirar o rebite. Continue fazendo pressão até conseguir tirar a ponta do rebite com a broca. Pronto. Não pare de girar a broca enquanto não arrancar o rebite de vez, desgastando o metal do rebite. Coloque óculos de proteção antes de começar. Os passos deste método podem gerar faíscas e estilhaços de metal. Por isso, coloque um par de óculos de proteção antes de começar a cortar o rebite. Use óculos de proteção feitos especificamente para projetos com metal. Segure o rebolo em uma posição paralela à superfície do rebite. Chegue o rebolo bem perto da cabeça do rebite, de preferência encostando nela. Segure o equipamento em uma posição estável para não riscar a superfície do metal. Ligue o esmeril e coloque quando o rebolo estiver contra a cabeça do rebite. Aproxime o rebolo da cabeça do rebite aos poucos, deixando-o sempre paralelo à superfície. O equipamento logo vai começar a desgastar o metal exposto. Se houver qualquer resistência, segure o esmeril em um mesmo lugar até ele terminar de cortar o metal. Só então avance a outro ponto. Faça um buraco na cabeça do rebite. Depois de desgastar boa parte da cabeça do rebite, pegue uma chave de fenda de ponta fina, um rebitador ou outra coisa do tipo e coloque no meio do rebite.
Bata no acessório com um martelo até criar um buraquinho bem no meio dele. Se for preciso, bata o martelo na cabeça do rebite algumas vezes até o buraco ficar mais fundo. Lubrifique a broca e enfe no buraco do rebite. Pegue uma primeira broca, que tenha o tamanho do buraco no rebite e perfure a peça. Gire a broca em uma velocidade estável, fazendo o mesmo nível de força, até perfurar o rebite. Compre o lubrificante para brocas em qualquer loja de materiais de construção ou pela internet. Pegue e lubrifique uma segunda broca do mesmo tamanho do rebite. Depois de fazer um primeiro buraco no rebite com a broca pequena, troque-a por uma maior, que tenha o mesmo tamanho da peça de metal. Ela vai aumentar ainda mais o buraco. Passe algumas gotas de lubrificante nela. Veja se a broca está bem inserida no buraco do rebite. Se ela escapar, você pode acabar riscando o metal em volta. Passe o lubrificante em volta da ponta da broca com os dedos. Passe a broca pelo buraco no rebite e gire até a peça sair. A ponta da broca precisa ficar bem enfiada contra o rebite. Faça um pouco de força e gire o acessório em um ritmo estável, tomando cuidado para ele não escapar e riscar o metal em volta. Lembre-se de fazer o mesmo nível de força durante todo o processo. Não exagere na pressão, ou a broca vai escorregar e riscar o metal. Usando um martelo e um cinzel, enfe a ponta fina do cinzel por baixo da cabeça do rebite. Você pode enfiar a ponta de um cinzel por baixo da cabeça do rebite, no ponto de encontro entre ele e o metal em volta. Para facilitar a remoção, bata na outra ponta do rebite com um martelo. Bata o martelo contra a outra ponta do cinzel aos poucos, com cuidado, para tirar a cabeça do rebite do lugar. Tenha paciência. Tome cuidado para não acertar a sua mão com o martelo. Coloque o cinzel por cima da cabeça do rebite. Depois de remover a cabeça do rebite, você pode tentar tirar o resto da peça por baixo da superfície. Coloque a ponta do cinzel bem em cima do metal. Se for preciso, faça alguns buracos em cima do rebite para prender melhor o cinzel. Se o rebite é pequeno, troque o cinzel por um rebitador. Bata o martelo na outra ponta do cinzel até tirar o resto do rebite. Dê batidas controladas até o rebite sair por baixo da superfície do metal. Não tenha pressa e nem bata o martelo com força demais, ou você pode se machucar.